o primeiro tópico que eu quero ver com os senhores nesse nosso encontro de hoje, portanto, é o do pagamento parcelado do débito, que está previsto no artigo 916 do CPC. 916 do CPC. Nós tratamos ainda pouco, terminamos de tratar das modalidades de defesa do executado. E vimos que uma delas, no procedimento do processo autônomo de execução, aquele que é iniciado por título executivo extrajudicial, é a modalidade, é a espécie de defesa dos embargos à execução. E no capítulo dos embargos à execução, no meio do capítulo dos embargos à execução, nós temos aí esse artigo 916. Né? Os senhores devem se lembrar, o estudo dos embargos à execução, ele começa no 914 e vai até o 920 do CPC. E no 916, então veja, no meio da normativa dos embargos à execução, nós temos o pagamento parcelado do débito. Até por isso que eu sempre trato mesmo dele logo depois do estudo das espécies de defesa. E aí o 916 prevê que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Então veja, no prazo para embargos. A primeira informação, portanto, é que nós estamos estudando, nós estamos cogitando aqui de uma técnica, de uma modalidade de pagamento parcelado que é admissível no prazo para embargos. E aí, no parágrafo 7º desse mesmo 916, vamos dar um pulo, portanto, para o último parágrafo desse dispositivo, nós temos ali a informação de que o disposto nesse artigo não se aplica ao cumprimento da sentença, ao cumprimento de sentença. Ou seja, o pagamento parcelado, ele apenas é possível no procedimento por título extrajudicial, no processo autônomo de execução. Daí se falar mesmo no prazo dos embargos. Então, no cumprimento de sentença, na fase executiva do processo sincrético, no prazo da impugnação ao cumprimento de sentença, você não vai cogitar de pagamento parcelado. Essa é uma primeira informação. A jurisprudência já era nesse sentido, ainda na vigência do Código anterior, e foi nesse sentido que o legislador de 2015 positivou. Vamos deixar aqui consignado quais são os requisitos para o pagamento parcelado. O primeiro dos requisitos é o requerimento. Deve haver requerimento, não é possível que o juiz cogite de ofício parcelar. Aí, executado, por que você não cogita pagar isso em 6 vezes? Não. Deve haver requerimento. O segundo dos requisitos está logo ali no começo do dispositivo. Observância do prazo dos embargos à execução. Qual é o prazo dos embargos à execução que nós estudamos? 15 dias. 15 dias a contar da juntada do mandado de citação, na forma do artigo 231. Então, no prazo dos embargos, o camarada vai decidir, ou ele bem embarga, para ele discutir ali, nós temos uma liberdade argumentativa, como nós vimos nos embargos, ou ele vai decidir pagar, né? Haveria uma incompatibilidade lógica dele pagar parceladamente e embargar, ou um ou outro, né? Haveria uma preclusão lógica. Então,
ele deve ter observância do prazo dos embargos. Até porque o terceiro requisito é o reconhecimento do crédito, exequendo. Reconhecimento do crédito exequendo, acrescido ali, como diz o dispositivo, de custas e honorários de advogado. Um quarto requisito é que ele já providencie logo de início. Se estamos falando aqui de pagamento parcelado, ele deve dar uma entrada, né? Ele deve providenciar o depósito de 30% do crédito exequendo. Depósito de 30% do crédito exequendo. E o quinto requisito é que ele deve requerer o parcelamento em até 6 prestações. Em até 6 prestações. Claro, ele não pode desejar pagar em 10 vezes. Há uma limitação prevista em lei. Claro, se ele desejar pagar em 3 prestações, claro que é melhor para o processo, é melhor para o exequente, não haverá prejuízo nenhum, né? É possível, que ele não pode ultrapassar o limite de até 6. E como eu lhes disse, haveria uma incompatibilidade lógica entre o reconhecimento do crédito exequendo e o oferecimento dos embargos à execução. Vejam que, portanto, o parágrafo 6º do 916 vai prever que a opção pelo parcelamento de que trata esse artigo importa renúncia ao direito de opor os embargos. Naturalmente, o exequente ele é intimado para se manifestar em 5 dias, só que, veja, prevalece o entendimento em sede doutrinária e até jurisprudencial que, uma vez preenchido esses requisitos, trata-se de um direito potestativo do executado, né? Então não pode o exequente aqui se insurgir contra. Na verdade, o que ele vai ser ouvido para quê? A oitiva dele vai se dar para que ele possa impugnar o preenchimento dos requisitos. Mas uma vez preenchidos os requisitos, é um direito potestativo do executado. Agora, o executado vai requerer preenchendo os requisitos. O exequente vai ser ouvido em 5 dias. E, naturalmente, isso vai para o juiz para a decisão. Pode acontecer, e no mais das vezes vai acontecer, do juiz não ter decidido e já ter se vencido a próxima prestação, né? Então, eu sou executado, estou requerendo hoje. Depositei ali os 30%, reconheci, observei o prazo dos embargos, pedi o parcelamento em 6 prestações. O exequente foi ouvido. Foi para o juiz decidir. Passou 30 dias e o juiz não decidiu ainda. O que eu devo fazer? Devo depositar. O executado deve depositar enquanto o juiz não decide, para reafirmar a sua intenção em pagar parcelado. Porque, veja, se ele requer o parcelamento em 6 prestações, enquanto o juiz não decide, ele não paga a prestação, já mostra que ele não vai cumprir a prestação. E aí acaba que o não pagamento da prestação enquanto o juiz não decide é um descumprimento dos requisitos ali, tá? Uma vez depositada, né, uma vez deferida a proposta pelo juiz e depositada a quantia em juízo, o valor correspondente a essa quantia, a quantia depositada, o exequente pode levantar, né? Ali nós teremos uma liberação parcial, né? Um pagamento parcial, e o exequente, o dinheiro é dele. Ali nós temos um valor incontroverso. Então, o executado deve 600 mil. Ele depositou 30%, eu não sei porque que eu faço esse tipo de coisa, mas 30% de 600 dá 10%, é 60, 6, 12, ele depositou 6, 12, 18, 180 mil. Depositou 180 mil. E requereu o parcelamento da diferença em 6 prestações.
Aquele 180 mil é incontroverso que é do exequente. O exequente pode levantar, né? Se ele depositou os 30% e o juiz indeferiu, porque não preencheu os requisitos como um todo, vamos supor que ele depositou os 30%, mas pediu parcelamento em 10 prestações. O que fazer? O que fazer que os 30% é do exequente também. Porque é incontroverso que ele deve, aquele 180 mil ele deve. E aí vai prosseguir o procedimento pelos atos executivos para fins de agressão patrimonial. Tá? Então esse é o que tinha de mais importante para falar sobre o pagamento parcelado. Uma outra questão. Há uma crítica muito forte aqui dos civilistas, né? Por que os civilistas criticam aqui? Porque se estamos falando aqui de título executivo extrajudicial, deveria prevalecer o que consta do título executivo extrajudicial, né? E aí, vejam, a crítica que os civilistas fazem é que o credor não é obrigado a receber pagamento de modo diverso daquele como pactuado. Então seria o direito do credor receber tudo de uma vez. Mas vejam, essa previsão é lá para o plano do direito material. Aqui, em juízo, o credor tem direito a 600 mil. O juízo vai agredir o patrimônio do executado. Só encontrou 100 mil. Ele não vai querer os 100 mil, não? Nós não podemos ter uma satisfação parcial. O restante é tudo empenhorável. Ele vai receber de modo diverso do que pactuado. Ele tinha direito aos 600 mil. Vai embolsar só 100 mil. Não vai querer nada. Ou eu recebo 600 ou não recebo nada. Claro que essa crítica ela acaba sendo assim, direcionada a esse instituto, o que eles falam assim, fez cortesia com o chapéu dos outros, né? O legislador fez cortesia com o chapéu do credor. Mas veja, acaba sendo uma técnica de viabilização, uma técnica de coerção, um estímulo para pagamento, né? Criar subsídios e mecanismos para tentar alcançar o adimplemento das obrigações, né? Acho melhor encarar dessa forma e não pela mentalidade do cumprimento das obrigações no plano do direito material sem a intervenção jurisdicional, tá? Bom, veja, não é que eu não concorde sempre com as críticas dos civilistas. Por exemplo, lá no chamamento ao processo, eu não vou me devagar muito aqui não, porque nós combinamos ser breve hoje, né? Mas lá no chamamento ao processo, que é uma intervenção de terceiro, eu acho que a crítica é muito mais séria e efetiva e correta do que aqui. Chamamento ao processo, os senhores sabem que é a possibilidade do réu chamar ao processo quem deve tanto quanto ele ou mais do que ele, né? Aí pode dívida solidária. Mas a solidariedade, ela é justamente uma previsão para beneficiar o credor, para que ele possa ir a juízo cobrar toda a dívida em face de um só. Então o direito material criou esse instituto. Eu saí do 916, tá? Fui para outro campo. O direito material criou a solidariedade para beneficiar o credor, né? E aí a lei ou o contrato prevê a solidariedade, o credor ali pactuou e ele fala assim, olha, eu tenho 3 devedores, 2 quebrados, um se deu bem na pandemia aí, o patrimônio dele até evoluiu, aumentou. Acontece disso, né? Os outros quebraram, mas teve um que aumentou. O que eu, credor, farei? Como eu fiz constar do título do contrato a solidariedade, eu vou cobrar tudo desse devedor. E depois o problema é dele, ele que se vira com os outros. Mas eu, credor, faria pouco o meu pirou primeiro, estou preocupado com o meu. Vou cobrar tudo de quem está bem, depois ele que se vira com os outros. Aí ele, credor, vai a juízo em face do devedor solidário, sozinho, um contra um. O que o chamamento ao processo faz? Que é um estudo processual. O chamamento ao processo permite que esse devedor chame ao processo os outros 2. E qual devedor que não vai fazer isso? Todos vão fazer. Então acaba que o estudo processual permite quebrar aqui um pouco da lógica do direito material. Eu dou muito mais razão aos civilistas no chamamento ao processo do que nessa crítica que eles fazem. Eu falei do chamamento ao processo para não parecer que eu não dou razão às críticas dos civilistas, né? Parece que lá tem muito mais sentido do que aqui, nesse pagamento parcelado, ok?
Bom, está visto aí pagamento parcelado.